Se tem história, tem voz. Se tem Piscinate, tem emoção. Vem com a gente celebrar os 40 anos da nossa escola no Rebobina Piscinate. 4 décadas nasceu a escola, e com ela milhares de memórias e vidas transformadas. Está no ar especial Piscinate 40 anos. Um mergulho na memória e no coração de quem fez parte dessa caminhada. Está no ar o Rebobina Piscinate. Eu sou a Isabelle. Eu sou a Laís. E hoje nós estamos aqui com nossas convidadas. Vou pedir que se apresentem. Eu me chamo Lecilda. E eu me chamo Leidiane. Vocês estudaram juntas aqui na escola? Sim. Nós estudamos juntas a 7ª e 8ª série do ensino fundamental. E foi uma caminhada muito bonita, com muitos amigos, com muitas histórias para contar e compartilhar, né, Lecilda? Verdade, verdade. Bons tempos. Eu queria saber um pouquinho de como que era a estrutura da escola naquela época. Bom, eu cheguei em 95, né, a 5ª série, e como eu vinha de uma escola pequena também, para mim já não tinha tanta diferença, assim, vamos dizer, depois houve mais construções, mas naquele momento essa escola já era maior do que a que eu estudava. Então eu já cheguei aqui achando, nossa, que escola grande, né? Depois eles aumentaram outras salas e a gente foi acompanhando esse crescimento. Mas inicialmente não houve um impacto no sentido de dizer, nossa, estraguei tudo, gente. Pode cortar, Marli? É tranquila, se travar pode parar, e se volta, não corte. Cortou aí, Marli, deixa a Leidiane falar. Eu tenho, em relação à estrutura da escola, eu tenho 2 lembranças bem interessantes, que o muro, ele era de arame e tinha a cerca viva, isso, e tinha as florzinhas amarelas. Eu achava tão lindo, e quando removeram para fazer o muro de tijolos, eu falei, poxa vida, tirou toda a beleza da escola. E me recordo também do refeitório, que ele era com aquelas balaústras de madeira, você lembra, Lecilda? A estrutura em volta dele, os bancos grandes de madeira, as mesas. Então, em relação à estrutura, eu tenho essas duas lembranças. E a escola, como a Lecilda disse, eu também cheguei em 95 aqui, tinha recém-chegado de outra cidade, e a escola era bem maior que a escola que eu estudava também, então já dá aquela diferença, aquele impacto. Mas em relação à estrutura eu tenho essas 2 lembranças. E também, assim, quando a Leide fala da cerca viva, eu nunca tive coragem, mas os alunos fugiam para buscar uma coca, buscar alguma coisa por essa estrutura. Então, por esse buraco, né? Então, ficava uma galera pro lado de dentro cuidando. Não. E a outra turma vazava ali para aquele mercadinho. Tinha um mercadinho na esquina. E aí, às vezes, os alunos não queriam o lanche aqui da escola, daqui da escola, ou alguma coisa diferente, e pulavam ali pela cerca e passavam para ir no mercadinho. Tinha a Edna, que era a guarda, né, a capitã. Se alguém denunciasse, então era um risco, essas pessoas se arriscavam nessa ida e volta, né? Eu nunca tive coragem, mas eu desejei. Então, mas aproveitando que a senhora comentou sobre o refeitório, como era a merenda? Tinha algum alimento que vocês gostavam muito? Maravilhosa. Eu sempre falo dessa merenda. Eu trabalho na prefeitura de Sinop e teve uma certa vez que nós visitamos uma creche e eles estavam servindo uma merenda para as crianças. E aí, sabe aquela memória afetiva do cheirinho da comida do refeitório? Lembrei na hora. Eu gostava muito de um arroz com carne moída que as cozinheiras faziam. Era maravilhoso. Era muito gostoso. Era diferente demais. Era outra época, né? Eu comia de tudo. Ali aquela fila era a nossa alegria, né? É verdade. Era tudo muito bom. E, aproveitando que vocês falaram da estrutura, eu queria perguntar se vocês acham que mudaram muito. Mudou um pouco. Ampliou, né? Ampliou, cobriu esse corredor que não tinha essa cobertura, quadra. Pelo menos quando eu saí da escola ainda não tinha quadra coberta. Eram muitos pés de mangas aqui, parece que tinha mais do que esses aqui. Aumentou também para cá. Agora a quadra foi, quando foi construída já não foi coberta? Não era da sua época? Não, eu já não estava mais aqui. Não. Eu tenho até aqui, tem uma fotinha, vamos confirmar, tá? Tem um jornalzinho da época, ele é de 98.
os antigos vão lembrar. Tem uma foto da inauguração dessa quadra, na época Dante de Oliveira, Wilson Leitão, a diretora era a Tarsila. Aqui, ó, de cara, ela aqui, ó. Quadra esportiva. Ela já era coberta. É novembro de 2001. Novembro Novembro de 2001. De novembro e dezembro de 2001. Então, eu não sei exatamente quando foi a inauguração, mas nesse jornalzinho, né, traz O registro. esse registro. Inauguração da quadra, tem até um destaque aqui. Interessante. Agora falando sobre. Agora que você foi sobre papéis e tal. Como eram os materiais didáticos? Como vocês faziam as pesquisas, trabalho? Ah, assim como os uniformes, eles eram comprados, né? Não tinha nada gratuito, existia regras. Se a gente aparecesse ali no portão sem a camisetinha, uma calça rasgada, qualquer coisa do tipo, não entrava. Tinha o guarda, que ficava ali no portão cuidando isso. Material comprado. Eu até guardei uma recordação também. Esse aqui já foi no ensino médio, para primeiro, segundo e terceiro ano. Na minha época também, a gente aproveitava o livro. Como o livro era comprado, o coleguinha que passava para a próxima série vendia aquele livro para o próximo aluno para arrecadar um dinheirinho para comprar o próximo. Eu fui dessa época, comprei livros usados. Então, assim, como eu já cheguei, né, em 95, vamos supor, eu comprava o livro do aluno que foi para a próxima série. Então, eu nunca comprei livros novos, a não ser esse, porque na época foi incentivado que a gente usaria ele os 3 anos. Então, não tinha como esperar 3 anos para adquirir um livro desse, né? Então, foi caro, não tinha... Esse era o nosso Google da época, né? E a Barça. E a Barça. A Barça. Só que a Barça eu não tive esse privilégio, tá? A Barça tinha na biblioteca da escola, né? Mas assim, pra gente ter em casa, para esses acessos, não... Porque tinha pais que compravam para os filhos terem em casa, né? Eu não comprei. Mas aqui na escola tinha para todos. O que seria essa Barça? A Barça, ela é uma coleção de livros e ela tem milhares de palavras por ordem alfabética. Então, vamos dizer que a gente precisasse fazer um trabalho sobre AIDS, né? Então, você ia lá na Barça, procurava pela ordem alfabética e lá tinha todas as informações de forma resumida sobre aquele conteúdo. E assim tinha sobre várias. Então você ia pesquisando por ordem alfabética. Então já dava trabalho para encontrar o que você precisava. Quase um dicionário. Isso, Você tinha que bem ter uma... parecido. Isso. E aí depois a gente copiava ali, manuscrito, as informações. Licildo, cadê, Licildo? Você trouxe aqui, ó, um trabalho. Era assim. No papel almaço que a gente entregava. Deixa eu só abrir ele aqui, Leide. A gente fazia uma capinha. Então a gente lia os livros, né? E depois a gente fazia um resumo desse livro. Era tudo à mão. Esse, não sei se vocês conhecem, é Os Sertões, do Euclides da Cunha. É um livro bem extenso, maravilhoso, recomendo a leitura. Eu falo assim, a leitura nos transforma, né? Parece assim, talvez hoje a geração não entenda o valor da leitura, mas eles moldam o nosso caráter, porque isso é tão profundo. Quando eu cheguei aqui em 95, a professora Miriam Marcato nos recomendou leitura, então a gente tinha literatura desde a 5ª série. E eu li aquele Menino Sem Pátria, do Luiz Pontel. Gente, aquilo abriu para a vida. Foi a minha primeira leitura e eu não parei de ler. Então, quando fui incentivada pela professora Neuza, eu não vou me recordar o sobrenome dela agora, mas se em algum momento ela acompanhar, ela ver esse podcast, ela vai saber de quem eu estou falando. Ela disse assim, você é capaz, você consegue, porque o que um aluno olha? A grossura do livro, capaz... Não vou ler. Tem figurinha? Não quero. Tamanho da letra. E eu fiz esse trabalho. E, gente, é maravilhoso. Eu recomendo que vocês leiam. Se não têm o hábito, que tenham. É muito bom. O livro, quem incentivou a comprar também foi essa professora Neuza. Não sei se a Leide vai lembrar, acho que não, porque ela já era do noturno, né? Porque primeiro, segundo e terceiro já era à noite. E o nome dela era Neuza. Agora, sobre professores, fora essa questão agora, tem outros que marcou a caminhada de vocês? Eu lembro do professor Luiz Paulo, de matemática. Eu tinha muita dificuldade com matemática
E Luiz Paulo não, Zé Paulo, perdão, Zé Paulo. E aí ele falou, você quer aprender matemática? Eu falei, eu tenho desejo de aprender, porque eu até então eu só estou decorando. Ele falou, então você venha todas as tardes que eu vou te ensinar matemática. E eu vinha todas as tardes aqui, acho que foi um semestre inteiro. E ele me ensinou. Gente, aquilo para mim foi transformador. Porque quando você não entende o conteúdo, você não gosta, né? Você não quer estudar, fica só na decoreba, vamos dizer assim. E ele, de fato, me ensinou e eu nunca esqueci isso. Então, eu tenho uma ótima recordação do professor Zé Paulo. E tem outros também, né? A professora Miriam de português, também muito querida, nos incentivava demais. A professora Zita de educação física, do Celina, a professora Glaci, Tinha geografia, Glaci, tinha Glaci, geografia, Tarsila também, era de geografia. Graci. A Graci é de português. Gleci era geografia. Era geografia. É em memória, já. Isso, é verdade. Mas foi uma professora, ela era muito brava, mas ela era uma ótima professora. Do Zé Paulo eu tenho uma memória assim, porque antes do Zé Paulo eu tive o professor José Laurindo, também já em memória, e ele era muito bonzinho, paciencioso, já um senhor, né, de idade. E aí chegou o Zé Paulo. Volta e meia ele pegava um giz, mas ele não acertava no aluno, era para despertar, né? Jogava aquele giz todo, paralisava. E aí eu não conseguia entender, bloqueei. Não conseguia entender nada que ele falava, porque eu tinha medo, né? Pensava, esse giz vai me acertar. Mas não era, esse é o propósito. E aí eu dizia, ele, entendeu, Lecilda? Não entendi. Ele, então vamos pelo método do Boboquinha. Mas assim, gente, hoje seria um bullying. Mas na época era tudo tranquilo, tudo natural. E ele ia lá, porque assim, quando ele queria fazer direto, eu não conseguia acompanhar, né? Matemática, eu tinha que ir no passo a passo. E ele queria, e alguns alunos, tipo Joel, Diana, que tinham familiaridade assim já com a matemática, eles conseguiam saber o que o professor estava lá falando. E eu, mas como, né? Como que chegou aí? Eu não consigo. E aí ele tinha paciência, ele realmente ensinava, mas era só aquele medo inicial. Mas o Paulo é uma pessoa incrível, né? Saudades dele também. E eu queria perguntar, que eu esqueci, como que era esse jornal? Esse jornal era da escola? É a escola que promovia. Lembra, Leite? A escola promovia. Então eles traziam aqui tem bastante informação. Tinha um grupo, é mais ou menos como o Grêmio, talvez o Grêmio. Talvez um Grêmio, né? Ele trazia os eventos da escola, feira de ciências, jogos. Tudo que acontecia na escola era trazido para esse jornal. E tinha a famosa lista dos alunos de destaque. Todo mundo queria ir lá para aquela lista. Sim, gente, eu tenho orgulho de dizer que eu estou nessa lista em vários momentos, tá? Deixa eu achar aqui, ó. Alunos destaques, por bimestre. Outro dia eu mostrando isso aqui para minha filha, que também estudou, né, aqui. Ela, mãe, por que o seu nome tá aqui várias vezes? E ela não conseguia ler. Tão pequenininha que a letra. Alunos destaque. Então, assim, teve a inauguração da quadra, ele trouxe aqui. A gente tinha também, além da feira de ciência, aqueles, como que, gente, o nome daquele... Não, aquelas competições que separava por... Gente, como que a gente chama? Vamos supor, separava por grupos, a gente não escolhia. Gincana. Nunca ganhei uma gincana. Gente, preciso voltar pro Piscinati para participar de uma gincana. Tinham as gincanas, eram muito competitivas. Então, assim, numa dessas gincanas me marcou muito. Nós tínhamos que trazer a pessoa que tivesse o maior cabelo. Vamos procurar uma pessoa com o maior cabelo. Aí o meu grupo conseguiu, uma menina que tinha o cabelo até o joelho. Vamos trazer a pessoa com o nome mais esquisito. Então, as gincanas eram nesse sentido. Nós conseguimos, era o seu tranquilo. Deixa eu ver o que mais. O que mais que tinha? Assim... Aí tinha teatro, aí tinha aquelas atividades, a corrida no saco, o ovo na colher, tinha tudo isso também. Eram muitas competições. Queimada, cabo de guerra. Isso, muito bom, gente. Estamos aqui atrás de tudo. Aí tinha os tals dos recadinhos. Não tinha Instagram, Facebook. Os nossos recados era de alguém para alguém. E sempre secreto, né? Secreto, tinha os secretos também, tinha os anônimos. Ó, de alguém do noturno para o Letier. Alguém talvez vai lembrar, o Letier foi filho foi não, ele foi aluno aqui da escola, filho da Tarsila.
Então, aqui tinha um recadinho para ele, alguém apaixonada. Então, assim, esse aqui era o nosso... Era até um correio, né? É no Instagram, eu acho. Ela tá perguntando do interclasse ali. Agora, a gente viu aí meio por cima que as entregas de boletim era de forma diferente, papelzinho diferente. Como que é? A Alessilda tem também. Tem, gente. Essa menina, Eu tenho vou falar, de tudo o que ela aqui. guardou aí. São muitas não memórias, é pouca gente. coisa. Olha, os pais tinham que vir. Ó, tem alguns anos aqui. Para preenchido manual. Era. Esse aqui é de 99, esse é de 97 e esse aqui atrás 98. Então esses já os que eu consegui guardar, tá? Primeiro, segundo e terceiro ano, eu acho. E as notas de matemática. Isso. Ai, socorro. Ai, tem uma Professor vermelha Zé aqui, Paulo. gente. As notas são boas, tem bastante 10 aqui. Tem. Ai, sério? Ai, meu Deus. Não, a Alessilda é muito inteligente, Oh, sempre foi. obrigada. Gente, então, assim, teve alguns professores que realmente marcaram mesmo a nossa vida, né? Eu não posso deixar de citar Graci também, fez uma diferença enorme. O dia que ela trouxe aquele poema do bicho, ela foi lendo, e de repente, aquele homem não era uma pessoa comendo lixo. Aquele homem não era um ser humano, gente. O cão, o gato e o rato. Isso. Aquilo me impactou de uma forma que até então parece que eu tinha uma visão assim muito limitada, né? Eu nunca tinha percebido alguém no lixo pegando comida, né? Até Acho porque que era muito jovem. Eu ia dizer exatamente isso. A gente ainda vivia num mundo diferente. Aí Isso. aquela leitura foi um choque de realidade. Isso, aquilo. Agora vocês precisam crescer e visualizarem o que é real de Isso verdade. foi Acontece. Isso foi em 98. Eu disse, meu Deus, mas isso acontece. Porque eu já tava com dó do cachorrinho, do gato, do rato, até do rato, né? De repente eu descobri que era um ser humano catando lixo. Aquilo me impactou, foi um choque mesmo de realidade. Tem quem mais? Graci. A professora Abigail, geografia. Não sei se ela já foi lembrada aqui, mas uma professora extremamente dedicada, cuidadosa, amável. Ela era brava. Assim, aos nossos olhos, ela era séria, isso, né? Séria. sistemática, né? Mas assim, de um coração A maravilhoso. professora Margarete de artes também, eu acho que os únicos desenhos que eu consegui fazer na minha vida foram os que ela ensinou a fazer. Era maravilhosa também. Tinha esse lado da Margarete, eu já tenho uma experiência assim também. A gente ia ter uma prova escrita mesmo de artes, e no dia eu não estava bem, e ela se preocupou, me liberou para ir para casa, me deu essa prova no outro dia, porque assim, não tinha, queria me levar em casa de carro, e eu não queria que ela me levasse. E por fim ela arrumou alguém para me levar, porque eu realmente não estava bem. Tem também a professora Sandra. Gente, isso me impactou muito, assim, durante a vida, já aqui à noite, né, período noturno. Teve um dia que fez muito frio e eu não tinha uma blusa de frio para vir. E assim, eu falo assim disso até com... Chega dói, né? Emoção. Porque eu não queria deixar de vir. Eu nunca perdi uma aula porque choveu, e né, hoje as crianças chovem e não vão à escola, faz frio não vai à escola. E era de noite, aquele frio, e ela perguntou assim, Priscila, cadê a sua blusa? Eu não queria dizer que eu não tinha uma, né? Aí eu disse, não, eu não tô com frio, capaz, tava congelando. Gelo. Uhum. E ela tava com 2 blusinhas, e ela tirou uma, e ela me deu para vestir. E isso me marcou muito. Daí no outro dia eu quis devolver a blusa, ela disse, não, fica com essa blusa para você. E eu guardei essa blusa por muitos anos, assim. Com certeza você deve ter até hoje essa blusa. Quem guarda um boletim desses, gente, com certeza guardou a blusa de recordação. E eu, assim, essa experiência foi bem marcante. E eu acredito que isso abriu muito os meus olhos para ver a necessidade do próximo. Então eu passo pela pessoa, assim, eu consigo visualizar que ela precisa de ajuda em algum sentido. Eu consigo me colocar no lugar do outro, e eu acredito que essas coisas do passado me transformou nesse ser humano com esse olhar. Porque hoje, né, no meu trabalho, às vezes as minhas colegas, né, que tá bem próxima, elas dizem, como que você consegue observar? Né? A gente, às vezes, está sentado numa lanchonete, né, almoçando, uma coisa rápida, alguém vem pedir um alimento. Eles vêm em mim. Nós estamos em 3 ou 4, eles vêm pedir para mim. Elas dizem, como
o que eles pedem para você, por que não pedem para nós? E eu acho que o meu olhar se cruza com o olhar dessa pessoa ali naquele momento e tem essa empatia, né? E elas dizem, nossa, a gente aprende todos os dias. Ter esse olhar que muitas vezes a gente não tem. Às vezes não é nem por maldade, um egocentrismo. Eu vou pensar em mim, eu vou fazer por mim. E eu, né, gente, não estou me vangloriando. Eu estou dizendo que na escola eu consegui A escola Esse olhar. ensinou. moldar. A escola ensinou isso também. E perceba que todas as nossas memórias aqui em relação aos nossos professores trouxeram um pouco disso. É o professor que falou, não, você consegue, leia o livro, mesmo ele sendo grosso, grande. Aham. Foi o professor que falou, não, você é capaz de aprender matemática. Juntos nós vamos conseguir. E a professora que foi carinhosa, que soube escutar. Então isso tudo vai nos moldando e nos transformando em quem nós somos hoje. E eu acredito que seja tão importante quanto a educação formal. O aprender não é só o que está nos livros, é o aprender a ser um ser humano, a ser alguém que de fato vai fazer a diferença no mundo. Então, isso a escola também nos trouxe, essas vivências também trouxeram para nós. Eu acredito que seja o mais rico que a gente leva. É verdade. Voltando ainda só para complementar, essa mesma professora Neuza que incentivou o livro, a essa leitura, ela disse assim para mim, e aquilo parecia tão distante da realidade, fazer uma faculdade, porque eu já tinha saído, eu entrei no noturno à noite porque eu precisava trabalhar, né? Minha família não tinha nenhuma condição e eu trabalhava de doméstica. Então eu trabalhava de manhã, durante o dia, e a gente cumpria até 3 da tarde, era das 7 às 3, e à noite eu estudava. E aí ela começou a me dizer, você precisa fazer faculdade? Você precisa estudar. E eu pensava, como alguém que está limpando o chão vai fazer faculdade? Não, essa não é a minha realidade. E eu não conseguia acreditar que eu pudesse ser capaz. Então, com 15 anos, eu conheci o meu marido aqui na escola, namorei, com 17 anos eu já me casei, então, assim, tudo muito jovem. E o sonho da faculdade, eu adiei. E aí, eu decidi retomar, falei, não, eu vou fazer esse vestibular. Um dia eu vim aqui na escola, para pegar eu tinha ido morar em Colíder, né? Eu me casei em dezembro e fui morar em Colíder em março. E teve um concurso para a prefeitura de Colíder no mês de maio. E eu passei nesse concurso, então eu vim aqui na escola para pegar o histórico escolar. E eu encontrei essa mesma professora na saída da sala dos professores. E aí ela me disse, você precisa fazer faculdade? Olha, você passou num concurso, mesmo sem faculdade, então você precisa fazer faculdade. E eu pensava, não, já passei no concurso, agora eu não preciso mais, estou tranquila. E aí fiquei um ano em Colíder, não deu certo o trabalho do meu esposo lá, nós retornamos. E aquela fala da professora, você precisa fazer faculdade, você consegue, vai fazer faculdade. E eu fiz o vestibular. Que incentivou, né? Isso, mesmo, sabe, uma frase solta, você precisa. E eu fiz o vestibular para a Unemate e eu passei. E eu fiz letras. Então, quando eu já estava fazendo o estágio, era ensino médio, eu fiz lá naquela escola, uma das escolas foi Edeli Mantovani. Quem eu encontro lá? A mesma professora, já não era aqui do Piscinati. Ela estava lá. E ela veio, me abraçou, ela disse, eu sabia que você conseguia, eu sabia que você era capaz. Sabe assim, e eu não me recordo o sobrenome dessa professora, mas ela sabe quem eu estou falando. Porque outro dia eu estava numa loja no centro, e nós estávamos no mesmo caixa, e eu não tinha observado que era ela. E ela estava me olhando, e eu olhava para aquela mulher e pensava, por que essa mulher está me olhando? E eu não conseguia reconhecer, porque ela mudou muito. Na época, ela tinha o cabelo bem curtinho, usava umas regatinhas assim, e agora ela é uma pessoa evangélica, ela trocou totalmente a vestimenta, o cabelo tá longo, e eu não conseguia reconhecer. E aí eu olhei, eu sorri, porque eu sou uma pessoa simpática, né? E eu sorri para ela, ela disse, você não está me reconhecendo, né? Aí eu ouvi a voz, eu disse, professora Neuza. Ela disse, eu estou te cuidando desde a hora que você entrou. E aquilo de novo me chamou a atenção, eu pensei, meu Deus, de alguma forma eu tenho marcado a vida dela de forma, não sei como, porque assim, normalmente é o aluno que reconhece o professor. Mas eles têm uma memória E no caso também. dela, ela me reconheceu. Então foi de novo uma experiência bem bacana. Depois que ela saiu, eu pensei, nossa, eu podia ter pego o número dela. Nossa, eu podia ter pego o sobrenome dessa mulher, mas eu não sei o sobrenome dela. Eu sei que ela se chama Você vai Neuza. encontrar com ela Se Deus novamente. quiser. Mas os professores, eles podem até não se recordarem dos nossos nomes, mas eles reconhecem os rostos. É incrível. É verdade. É incrível. Onde eles nos encontram,
eles olham, oi, tudo bem? Aí a gente também falou, oi, professor, pode até não lembrar o nome, mas sabe que foi professor. Sim, É incrível, é incrível. verdade. Então, de certa forma, mesmo ela não querendo, ela conseguiu te marcar e vice-versa. Você marcou Eu acho ela que é sem recíproco. intenção. Eu acho que é recíproco. É uma É bem bacana essa experiência. E vou aproveitar já, vou falar um pouquinho sobre os eventos da escola. Como eram os eventos? Os eventos na escola eram mais jogos Interclasse, né? as Feiras do conhecimento. as feiras de ciências também. Aí nós participávamos de alguns externos também, jogos estudantis, que eu me lembro que eu me machuquei no primeiro jogo. Eu nunca participei, gente. Nunca foi dada a educação física. Eu percebi que não tem nome. A professora Só sentada. Zita, um dia, eu nunca me esqueço, eu sentada na aula de educação física, era à tarde, era no horário oposto. E eu sentada embaixo do pé de manga com uma outra colega que era evangélica, então ela usava umas saias mais compridas e tal. Então eu nunca fui muito boa em esportes. E aí essa colega também não gostava muito, nós estávamos sentados lá e o restante dos alunos jogando. A professora Zita veio e falou assim, é o seguinte, quem não estiver lá na quadra jogando vai ficar sem nota, porque não é justo todo mundo lá jogando no sol quente e os outros aqui embaixo das árvores. Eu olhei pra ela e falei, então vamos, né? Acho que era Eliane o nome dela, essa colega. Eliane, muito bonita ela. E aí nós nos obrigamos a ir pra beira da quadra. E aí eu me recordo que eu participei desses jogos aí, porque senão eu ia ficar sem nota. Aí fui pro gol, futsal, goleira. Sem noção nenhuma de nada. Me machuquei no primeiro jogo, machuquei o braço, mas estava lá, baixo fachado, e participei todos os jogos no banco para ganhar nota. Mas participei, me recordo desses jogos estudantis. E eu me recordo também de alguns eventos à noite que tiveram aqui, mas não era festa junina, não lembro. Sim, teve uma vez que eu participei, acho que 2 vezes, festa junina mesmo. Festa junina? Com apresentação, tinha até uma das apresentações que chamou bastante atenção era aquela música do Gonzaguinha. Quando olhei, gente, será que eu tô equivocada? Quando olhei a terra ardente. Asa Branca? Asa Branca? Acho que é Asa Branca. Asa Branca. Teve uma apresentação assim. Aí quando eu ouvi aquela voz, aquele toque pela primeira vez, aquilo me chamou a atenção. Falei, nossa, que bacana essa letra, né? Mas, então, assim, por isso que eu me lembro que era uma apresentação de festa junina. Teve até um casamento, alguém vestido de noiva, puxando aquela... Aí eu lembro que tinha... eram duas meninas que eram escolhidas. Eu me recordo que foi a Vanessa, que era da nossa turma. Vanessa Suzin. Isso. E a Tati, que era uma turma atrás da nossa ali, uma série atrás da nossa. E elas que estavam concorrendo tinham que vender a rifa para arrecadar dinheiro para ajudar a escola. E quem vendesse o maior número de rifas seria a rainha da festa. E aí eu me recordo que em um desses eventos elas participaram e a gente ajudou a vender esses bilhetinhos, porque aí tinha aquela disputa, né? Aquela rivalidade entre as turmas, foi bem legal. Eu me recordo disso também. Olha que interessante. E também fiquei sabendo que tinha fanfarra aqui na escola. Sim, gente, inclusive eu participei da fanfarra. Eu também participei da fanfarra. Eu tocava surdo na fanfarra. Na verdade, eu tentei tocar alguma coisa, não tive muita destreza, virei porta-bandeira. Não, porque eu não conseguia tocar nada, eu não conseguia levar jeito, né? Era o Márcio na época. Márcio Peruca. E daí a gente foi em alguma excursão com ele, eu participei, fui em algumas cidades próximas, né? Levando o nome da escola. Não ganhamos, mas assim, o que valeu foi a participação. Aí a gente achava o máximo, né? Vestia aquele uniforme que parecia o capizinho das Paquitas. Sim. Lembra? E daí a gente ia para as escolas, né? A gente ia para as escolas. E aquele cuidado do Márcio, de verdade, eu não sei por onde ele anda, eu nunca mais vi o Márcio. Eu também nunca mais vi. Em nenhum momento depois disso. Só que, assim, aquele cuidado que ele tinha, eles nos alojavam naquelas escolas, todo aquele cuidado com a comida, com o sol, ficar entregando água pra gente, porque a roupa realmente era bem quente, né? Muito bacana, eu tenho essa memória também.
Não durou muito, porque os ensaios eram sempre em períodos opostos Sempre também. à noite. Igual a Leide falou da educação física. Eu já não podia participar porque era tarde, então eu já trabalhava, então não participava. E depois, assim, eu sempre fui evangélica, e naquela época ainda era um pouquinho mais fechado, então as meninas não jogavam bola, a gente não colocava shorts, né? Então tinha uma restrição maior. Talvez seja isso que essa tua colega Eliane, porque se for quem eu tô pensando, ela sempre foi da congregação cristã, então a assembleia e congregação são bem rígidas, né? Quer dizer, eram mais naquela época, a gente está falando de 20 anos, quase 30 anos, então a gente não participava, né? Eu ainda trazia um documento da minha chefa dizendo que eu realmente estava trabalhando. Então, quem era evangélico, os pais normalmente vinham na escola e dizia que a criança não poderia participar, e daí nós fazíamos trabalho escrito. Nós tínhamos que, não ficava assim, total, então nós tínhamos que fazer pesquisa, enquanto o pessoal estava na quadra, a gente tinha que fazer pesquisa oposta, mas que tinha que entregar alguma coisa escrita, tinha para valer nota. Jogava um Ela vôlei, alguma coisa, do que era não... possível, ela jogava, eu me recordo. Entendi. Mas foram momentos bem marcantes. Eu gosto muito de contar essas histórias. Eu tenho um filho e eu gosto de falar para ele como era a minha escola, como que funcionavam as coisas. É bonito para que eles entendam também que a gente passou por esses momentos parecidos com o que ele passa hoje, mas que em épocas diferentes com as suas peculiaridades. É verdade. Nossa, então vocês duas são um poço de memória, né? A Lecilda mais que eu. Nós trabalhamos no mesmo local, então às vezes a gente se reencontra ali e ela comenta alguma coisa. Ai, você viu fulano? Você lembra quando aconteceu isso, aconteceu aquilo? Eu falo, Lecilda do céu, eu não lembro disso não. E ela, não, tenta que você vai lembrar. Ela tem uma ótima memória. Gente, antes do Covid a memória era melhor, tá? Então, assim, as minhas colegas de turma, eu lembro bastante, data de aniversário, por exemplo, amanhece eu penso, nossa, hoje é aniversário de fulano. Então eu sei nome, eu sei sobrenome e eu sei a data do aniversário. Nossa, aí sim, uma de memória. muitas colegas, assim, que eram mais próximas. Leide e eu nos aproximamos mais depois de adultas, né? Em questão do trabalho. Leide tinha uma panelinha, que era Emanuele e Luciane, e eu tinha uma outra panela, porque todo mundo sabe que as salas têm as suas próprias panelinhas. Embora todo mundo se desse bem, mas na hora de um trabalho, ou na hora do intervalo. Colegas mais próximos. Isso. Então, aquelas minhas colegas, né, que eram mesmo, assim, mais próximas, Cleide, Juliana Stanglin, que já esteve aqui gravando, Patrícia Areal. Então, essas, o dia, né, dia do aniversário, ou então aqueles ali que é do mês de maio, porque eu sou do mês de maio, eu lembro, eu falo, nossa, hoje é aniversário de fulano. Oh, nossa, é aniversário de fulano, sabe? Eu tenho isso de memória. Eu acho isso bacana, né? Talvez eles não lembrem, mas eu lembro, né, nome, sobrenome, igual ela disse. Ah, Vanessa, eu disse, é Suzinho? Né, Carol, Salvatore, e sabe, eu tenho o sobrenome delas de memória. Guardados. Uhum. Agora sobre a formatura de vocês. Como que foi? Tem memórias, foi muito marcante, como foi a preparação? A formatura do terceiro, você diz. Na formatura de terceiro, não participei de formatura solene, não, só concluí. Eu estava mais ansiosa para ingressar na universidade, porque quando eu finalizei o ensino médio, eu já havia passado no vestibular. Então, a minha preocupação já estava lá na frente, eu já queria ir para a faculdade, né? Então, eu não cheguei a participar de solenidade de formatura. A nossa não deu certo. Nós começamos a arrecadar um dinheirinho e colocamos na mão de uma colega em especial. E quando chegou na época da formatura, ela tinha passado por uns problemas financeiros e ela tinha usado o dinheiro e não contou nada para ninguém, porque na época não tinha talvez esse entendimento, maturidade. Tinha um grupinho ali, né, que eram os nossos tesoureiros, mas talvez não tivéssemos sido bem orientados. E ela guardava esse dinheiro em mãos, em casa, então a gente dava essa parcelinha e era guardado em casa. E ela não conseguiu retornar esse dinheiro, nunca. Então nós não tivemos formatura. Não teve. Mas assim, tudo bem, né? Passou. Já foi, né? Eu fiz uma observaçãozinha que na hora que vocês estavam falando da Fantasma, vocês falaram do Márcio Peruca. Quem seria ele? O instrutor. Por que o apelido? Não, também não sei o porquê do apelido, você sabe, Lê? Boa pergunta, gente. Todo mundo chamava ele assim, porque ele nunca teve esse cabelão. É verdade, bem baixinho, cabelo bem curtinho.
Então, eu também não sei o porquê do apelido. Ele era o nosso instrutor da fanfarra aqui. Sim. Foi durante muitos anos, Sim. mas eu não sei o porquê do apelido. É Confesso uma que boa pergunta. E depois ele sumiu. Eu nunca mais tive notícia, não sei por onde anda, de fato. E daí, assim, como não tem sobrenome, às vezes até para pesquisar, né? Então, não consigo saber. Uhum. Mas agora, depois do termo que terminar a escola, assim, que carreira seguiram? Que faculdade fizeram? Fizeram eu cursei turismo e depois cursei direito. Turismo eu finalizei a faculdade e logo ingressei na prefeitura através de concurso. E depois resolvi cursar direito porque era um desejo que eu tinha lá atrás. Sempre quis fazer a faculdade de direito. Na época não tinha aqui em Sinop, era só Cuiabá, então não foi possível. Eu era muito jovem, tinha só 17 anos, então não foi possível sair da cidade para cursar. Então cursei turismo aqui na cidade mesmo. E aí depois que finalizei, já estava estabilizada no concurso, decidi cursar o direito. Mas até comentava com a professora Marli que eu me apaixonei de tal maneira pelo turismo que hoje eu não me vejo fazendo outra coisa que não o que eu faço hoje. Então, o direito veio para agregar, obviamente, né, é conhecimento, e é muito conhecimento, é tão importante, mas eu, de fato, amo o que eu faço. Gente, eu até comentei, eu fiz letras pela Unemate. Eu acho que eu não teria condições de fazer outra coisa que não fosse seguir nessa área, né? Embora eu não esteja atuando, eu sou extremamente apaixonada, né? Quando eu falo dessa formação assim, foi difícil, né? Era noite também, era noite, né? Na Unemate, bem puxado, era das 7 às 11, então eu trabalhava o dia todo, criança pequena, porque quando eu decidi, né, fazer a faculdade, eu entrei no mês de agosto na faculdade e eu engravidei no mês de setembro. Então, tensa, né? Já estava 6 anos casada, não tinha estudado, não tinha tido filho, de repente eu entro, assim, tudo de uma vez. Então, imagina, trabalhar o dia todo, criança pequena e faculdade até às 11. E lá na Unemate, eles exigiam, eram assim, até às 11 mesmo. Não tinha esse negócio de facilitar, ai, coitadinho, vai sair, não vai sair mais cedo, não. Nós tínhamos, por exemplo, a professora Meloc, ali do FISC, ela dava inglês. Ah, se o aluno fosse lá pedir meio décimo para ela. Ah, por que meio décimo? Ela dizia, ué, se é tão fácil, por que não tirou? Vai voltar, vai refazer a prova, vai ficar de dependência se for o caso. Mas graças a Deus não foi o meu caso, né? Eu tô dizendo assim, que foi bastante exigido. Muito bom, né? Tive alguns professores assim também, assim como aqui na escola, que me marcaram bastante, muito mesmo. Talvez a Marli até conheça, a professora Luzia Oliva, a professora Adriana Precioso, sabe assim, pessoas bem exigentes, muito bacana. A Luzia foi a minha orientadora e eu tenho um carinho enorme por ela, a gente mantém contato. Teve um tempo desse que a gente até se juntou, uma galera de ex-alunos dela, de orientandos dela, e nós fomos, ela nos recebeu na casa dela para um café da tarde. Reencontrei na faculdade a professora Graci, que tinha sido diretora aqui da escola na minha época, depois ela foi a minha professora, e lá na faculdade, novamente, ela foi a minha professora, maravilhosa, assim, tenho muito carinho pela prof. Graci, inclusive estou devendo uma visita, né, a gente combinou de tomar um cafezinho, ainda não deu certo, mas eu prometo que vou, tá, prof? Mas, assim, e agora estou fazendo uma outra, né, faculdade de pedagogia. Então, assim, não consigo sair desse meio. Nesse momento eu estou fazendo estágio. E agora são aluninhos do terceiro ano, né, do ensino fundamental. E, assim, é a minha paixão. Eu acho que eu tenho isso comigo, eu acho que é um coração, dom. né? Tem no coração. Sim, é muito bom, assim, quando você olha para aquela criança e ela realmente, você fala, você conseguiu entender? Prof, eu peguei, prof, eu entendi. Gente, isso é maravilhoso, não tenho que pague. Então... eu comecei a ficar preocupado agora, porque vai querer sair lá do departamento e nos abandonar. Não faça isso. Não, Leide, não vai acontecer, amiga. Hoje ela trabalha no departamento de orçamento da prefeitura.
E eu até brinquei com as meninas antes da gente começar, quando estávamos conversando, você ainda não havia chegado, que eu disse que para os meus projetos é para você que eu peço recurso. É bem bacana, assim, essa parceria, né? É muito bom. Mas agora fale mais, por exemplo, sobre o turismo. Como funciona? Como é o passo a passo? Qual é o seu trabalho exatamente? Puder repetir, por favor? Como funciona a área do turismo? Qual é o seu trabalho exatamente? Bom, Sinop ela é uma cidade muito jovem, são só 51 anos, então o turismo ele sempre aconteceu de uma forma muito singela, principalmente impulsionado aí pelo turismo de negócios, pela prestação de serviços, pelo agro. Então, quando nós decidimos de fato trabalhar uma estruturação, ele começou a acontecer. Então, eu gosto muito de trabalhar com programas. Então, hoje nós temos, por exemplo, o Qualifica Turismo, que é um programa de qualificação de mão de obra voltados para o segmento de serviços do turismo. Camareira, garçom, agente de informações turísticas, agente ambiental, recepcionistas de hotel, que são profissões que elas têm uma demanda muito alta. Hoje, se você conversar com um empresário do setor de hotelaria, por exemplo, ele vai dizer que ele não tem funcionários. Então, essa preparação de mão de obra para que essas pessoas possam ingressar nesse mercado de trabalho, principalmente voltado para o turismo, ela é muito importante. Nós temos, por exemplo, um resort que está sendo construído aqui, que ele vai empregar mais de 200 pessoas. Então, a gente precisa preparar essas pessoas para esse mercado que está aí tão em crescente formação. E temos também o Eu Conheço Sinop, que é um programa voltado para motoristas de aplicativo e taxistas, onde a gente apresenta o município para eles, porque normalmente esses motoristas são o primeiro contato do visitante. Quando a gente sai da nossa cidade e vai para outro lugar, quando a gente entra num táxi, a gente pergunta para o motorista: o que tem para fazer aqui? Então, por isso que a gente resolveu fazer esse programa de qualificação profissional. Também cadastramos atrativos turísticos rurais para criar uma rota de turismo rural. Nós temos aproximadamente 600 pequenas propriedades aqui no entorno de Sinop. Então, temos o desejo de criar essa rota. Hoje já temos uma rota formatada de artes sacras pelas igrejas que foram pintadas pela artista Mari Bueno. Então, essas igrejas são a São Camilo, a Catedral, a São Cristóvão e a Igreja Santo Antônio. E a Igreja Santo Antônio, ela é muito especial dentro dessa rota porque ela tem uma relíquia de primeiro grau. A relíquia na Igreja Católica é uma parte do corpo do santo. E nós temos um pedacinho do osso de Santo Antônio na nossa igreja. Então, dentro da comunidade católica, isso é muito importante. Então, essa igreja ela é bem especial dentro dessa rota de artes sacras. Retomamos grandes eventos que de fato impulsionam a economia local, torneio de pesca, festival de praia, a Romaria nas Águas do Rio Telespires, que foi um evento bem significativo. Esse ano foi a segunda edição e ele nos surpreendeu muito. Na primeira edição a gente já teve aproximadamente 100 embarcações participando dessa Romaria no Rio, um evento muito bonito, muito especial. Então são vários programas, vários projetos buscando a estruturação do segmento, para que a gente consiga trabalhar várias vertentes do turismo. Quando a gente fala de turismo, a gente fala de turismo de negócio, turismo educacional, turismo de compras, ecoturismo, turismo de lazer. Então, são várias frentes que podem ser implementadas. Então, nós estamos procurando fomentar todas elas gradativamente através de programas. Gente, essa mulher é muito inteligente, né? Gente, ela sabe que eu sou fã dela, tá? Não estou falando só aqui, mas eu já disse isso para ela em outros momentos. Porque assim, a gente, em 98, 97, 98, ela já fazia parte daquele grupo, sabe que tem o grupo dos mais inteligentes da turma, né? Não adianta. E ela fazia parte desse grupinho, que era ela, Emanuele e Luciane. Eu dizia, meu Deus, além de linda e inteligente, Imagina! Ela é demais, obrigada. Ela é uma profissional maravilhosa e eu admiro muito. Obrigada. E você poderia falar um pouquinho como funciona esse setor do orçamento? Então, ali a gente está trabalhando junto, meio que em parceria, ali é contabilidade, tesouraria e agora RH, né? Eu estou mais voltada agora para a parte de RH orçamentário mesmo. Na prática fica assim até difícil de explicar porque é muito técnico. Como que eu posso dizer?
Um controle, né? É mais É controle, planilhado. Por exemplo, a pessoa está, por exemplo, a folha de pagamento. O pessoal vai processando essa folha de pagamento e eu acompanho o orçamento antes dessa folha chegar na contabilidade para eles fazerem os fechamentos para mandar para a tesouraria. Então, orçamentariamente falando, a gente não toca no dinheiro, é questão de sistema. Quantos servidores tem naquela subfolha, se o orçamento que está ali é suficiente para cobrir aquela subfolha, entende? Então, assim, é muito técnico, porque antes de chegar na tesouraria tem que estar tudo redondinho. RH, contabilidade, setor de orçamento para fazer o pagamento. É tudo muito complexo, na verdade. Porque tudo... você tem o recurso, mas não tem. Isso, tá tudo planilhado ali em Excel, nem né? Nem sempre aquilo que a gente planeja é o que de fato a gente consegue fazer. Isso, aí a gente tem que fazer aquelas realocações ali via sistema, um setor depende do outro, então assim, é mais nesse sentido. Um pouquinho antes, igual a Leite falava, questão orçamentária, né? Precisa fazer um projeto, então o orçamento fica bloqueado, é desbloqueado para atender aquela necessidade específica. Então, assim, a gente vai desbloqueando conforme eles vão solicitando, se aquilo realmente, muitas, né, da Leite tem muitos convênios, a gente vai desbloqueando. Então, ali é onde trabalha as peças orçamentárias do município. É onde trabalha as peças orçamentárias, né? Desse meu setor, é nesse meu setor que sai o planejamento do prefeito para 4 anos, por exemplo, o PPA, a LDO, a LOA, não sei se vocês já ouviram falar dessas peças orçamentárias. O PPA é o planejamento macro para 4 anos. Então, é onde tem o planejamento daquilo, as promessas do governo, né, que o prefeito fez para campanha, né, o plano de governo, junto ali com esse planejamento. Então, eles têm que estar encaixado aquilo que o prefeito programou, né, para 4 anos. Com aquela previsão de recursos que vão entrar. Isso. Então, a LDO vem dizendo, olha, esse ano, por exemplo, nós vamos construir uma escola. Então, no mês de abril, se define, né, qual é a escola. Agora, quanto vai custar para construir essa escola? Vem o orçamento, sabe? É tudo interligado. Então, o PPA é macro para 4 anos, mas a LDO, essa meta, né, para executar ela em 1 ano, e daí eu preciso desse orçamento, entende? É tudo amarradinho, mas pra gente explicar, talvez assim, eu não consigo talvez explicar mais na prática. Aí assim, parece bem contraditório, né? Essa minha formação e ao mesmo tempo lidar com números, né? Eu venho da humanas e de repente eu caio nas exatas. Mas assim, quando eu fui convidada para trabalhar nesse setor de orçamento, foi mais, como que eu posso dizer? Por esse meu lado humano mesmo. Esse olhar de cuidado, de atenção com o próximo, ouvir, porque isso é importante, o saber ouvir. O que de fato o outro precisa, né? Então, não estava específico nessa função que eu estou hoje. Então, fui agregando e hoje eu fico mais assim, parte de ofício, né? Precisa fazer algum ofício, eu faço. Ali na parte, hoje eu não estou mais cuidando, mas essas emendas de vereadores passavam por mim, esse acompanhamento, eu não vou dizer controle, um acompanhamento daquilo que já foi executado, quanto falta para executar. Então, assim, tem também essa parte humana. Então, agora eu estou cuidando dessa parte meio que, a gente fala assim, um RH orçamentário. Né? Alguém vai ser exonerado, então, assim, eu não, ou uma aposentadoria, ou uma exoneração. Então, eu tenho que olhar ali, quanto que deu essa exoneração? Deu X, eu tenho esse valor aqui para, sabe? Então, para cobrir essa aposentadoria, porque às vezes dá aquele susto, né? Dependendo da função que a pessoa executou, é um valor significativo. Então, é nesse sentido que os números, né? Um monitoramento. Hoje, com essa visão que se tem de que só pode trabalhar com números, né? E hoje, no meu setor, de fato, as pessoas que entram, elas estão especificamente na área de matemática, contabilidade e administração. Então, se fosse para eu entrar nesse setor hoje, com a área de humanas, não conseguiria. Hoje acho que não seria mais, não teria mais possibilidade. Uhum. Porque já tem 20 anos também, né, de concurso.
Agora, entrando em outro assunto, vocês ainda possuem contato com os colegas daquela época? Eu sim. Eu também possuo contato com alguns colegas daquela época. Também estamos no grupo, né? Fizemos Temos um um grupo grupo de ex-alunos também. Eles até interagem bastante. Acho que são aquela turma antes da nossa ainda, que formou primeiro, né? Isso, Eles ali interagem. acabou que misturou, né? Acho que Charlize foi meio que a mentora desse grupão. E aí, na época que eu soube do grupo, né? Me colocaram nesse grupo e eu acabei captando muitas pessoas. Verdade. E quando foi esses dias, nós fizemos esse meu grupo mesmo lá do passado. Eu até tenho fotos aqui no celular. Eu, Juliana Stanguilin, Cleide, essas três, porque, gente, a gente não consegue mais juntar. Nós saímos para jantar, depois de 28 anos, a gente nunca mais tinha se encontrado assim. Aí nós saímos para jantar, depois saiu só a Juliana e eu, que é a Ju Stanguilin. Então, assim, nós temos um grupinho agora mesmo ali de colegas, eu digo assim, aquelas que eram mais próximas mesmo. Então, sim, eu tenho contato por mensagem, ou a gente se encontra, mas é bem bacana, continua, assim, essa amizade. Um carinho, e por mais que às vezes passe muito tempo sem conversar, quando se encontra, volta e meia a gente se encontra, é incrível. Porque vendo esse supermercado aqui do lado, tem muita gente que ainda mora aqui no bairro, ou os pais ainda moram. Minha mãe, por exemplo, mora no mesmo lugar ainda, aqui na rua da escola. Então é sempre um carinho, é muito especial. Pode ter passado aí 20 Sim, anos, quando a gente se encontra, parece que o tempo não passou. Não passou, exatamente. Né? A minha filha ainda fala, nossa, você tem o grupinho da escola, o grupinho não sei da onde, porque fica aquelas panelinhas assim, é para sempre. Porque a gente percebe que a amizade que as meninas têm agora são as amigas desse ano. Ano que vem são outras amigas. E assim, aqui eu acho que ainda mantém. Eles faziam questão que a gente mantivesse os grupos. Aquela turma continuava. Sim, sempre junto. Sempre junto. Né? Não tinha assim, nós vamos tirar esse aluno daqui porque ele dá bastante trabalho. Não. Aquela turma iniciava, era só se ele mudasse realmente de escola. Os pais mudavam bastante, né? Porque moravam de aluguel. Então, era só nesse sentido que havia troca. Senão, alguém por algum motivo, né? Às vezes acontecia de por algum motivo ele ser trocado, e às vezes a gente não sabia o que acontecia, e ele queria retornar, capaz. Não tinha esse negócio, não retornava. Mas normalmente o grupo era o mesmo. Sempre o mesmo. Uhum, sempre a mesma sempre. turminha. E quando vocês eram mais jovens, vocês imaginavam chegar no lugar que vocês chegaram hoje? Pode ser agora. Eu não. Não. De fato, não. Quando eu olho para o meu passado, de verdade, eu me sinto assim uma vencedora. Porque eu consegui mudar aquele ciclo lá na minha família, né? Não tinha ninguém ainda, né? Vamos supor, até o 3º ano, pouquíssimos tinham estudado. De faculdade, quando eu entrei para fazer faculdade, só tinha uma pessoa, né? Até inclusive hoje ela é coordenadora aqui no Piscinat, Simone. Ela é minha prima. Só ela na família que tinha feito faculdade, né? Ela tinha feito letras. A gente já não tinha assim muito contato, mas quando a gente criança, muito próxima, muito amiguinhas. Então ela fez letras e minha irmã tinha feito pedagogia. Então eu falo assim, quando eu falo de quebrar aquele ciclo, eu não queria, não desmerecendo, mas eu não tinha perspectiva de fazer faculdade, mas eu não queria ficar limpando o chão. Sabe? Eu queria, naquela época, tudo que eu queria era ser uma secretária. Eu passava na frente dos escritórios e eu via aquelas meninas bonitinhas, bem ajeitadinhas, né, arrumadas, atendendo o telefone, e eu dizia, eu quero atender telefone. Acho que era tudo que eu conseguia visualizar naquele momento. E por incrível que pareça, quando eu fui para a Colíder, a vaga que tinha lá, adivinha, era para telefonista. E eu fiz o concurso para telefonista, e eu passei, eram 2 vagas, eu fiquei com a 2ª vaga. Isso foi em 2001. E aí, meu marido não quis ficar lá na cidade, com o líder muito pequenininho, não deu certo lá para ele quis voltar e disse, meu concurso vai ficar para trás. E eu fiz um propósito, falei, Deus, eu vou voltar para Sinop. E se abrir concurso, eu vou fazer de novo para telefonista. E eu vim para Sinop, abri o concurso, adivinha para quê?
telefonista. E eu, de novo, fiz o concurso para telefonista. Então, eu entrei na prefeitura em 2005. O concurso é sim de telefonista, mas eu não estou na área. Então, eu ocupo um cargo de confiança há 15 anos, né? Mas a minha entrada no concurso público foi sim telefonista, né? Mas assim, eu fiquei bastante tempo no telefone e eu achava aquilo bacana. Naquele momento, para mim aquilo era o topo, né? Porque eu não tinha uma outra perspectiva. Então, a faculdade veio para agregar no sentido assim, que era realmente aquilo que eu queria. Mas não fiz concurso para ir para a área, né? Eu fico acompanhando de longe, igual a Leidiane está dizendo, nossa, vai nos abandonar. Porque hoje eu sou muito feliz com o que eu faço, mas eu acho que eu tenho isso em mim, esse negócio de ensinar, de estar por perto, do cuidado, que eu acho que é típico do professor mesmo. Eu creio que eu tenho isso, de certa forma, enraizado ali em mim. Agora uma coisa. Eu sempre sonhei em cursar faculdade. Meu pai, ele se formou em letras também na Unemate. Depois que nós viemos embora para Sinop, então já bem mais tarde, e ele sempre nos falava, vocês precisam continuar estudando, nunca parem de estudar. Então esse incentivo sempre foi muito forte, muito impregnado dentro da nossa casa. Então eu sempre tive esse desejo e eu sempre quis cursar o direito. Então não deu certo, eu fui por outro caminho, mas o meu pai sempre me incentivava, ele falava, tudo que você for fazer, dê o seu melhor, faça o melhor com as ferramentas que você tiver. Então, eu sempre me dediquei muito a tudo que eu fiz. Então, eu estagiei no IBAMA com 16 anos, depois eu estagiei na SEMA, depois eu trabalhei também em 2 emissoras de televisão, trabalhei na Record e no SBT, e depois eu fui para o concurso. E concurso na minha área de formação. Então, sempre seguindo essas orientações e esse incentivo que eu tinha dentro de casa mesmo. Então, eu sempre visualizava esse futuro. E, diferente de você, eu sempre desejei, almejei E deu certo, né? e lutei para conseguir conquistar esse espaço. Agora, uma coisa muito interessante de se comentar é que essas organizações aí estão planejando uma aula da saudade. E quem sabe lá a senhora tem uma chance de ganhar de Ganhar gincana. Nossa, vai ter uma gincana na aula da saudade. Seu momento. Vamos começar a preparação física, Lecilda, pra gente ir pro cabo de guerra. Ai, cabo de guerra! Tem certeza, Leite? Vamos lá. Se a organização for fazer a gincana raiz de antigamente, vai ter que ter o cabo de guerra. Ai, meu Deus. quem sabe. Mas agora, pra quase encerrando, vocês poderiam deixar um recado para os alunos daquela época? No caso, seus colegas, né? Ou até mesmo professores. Um recado. Professora, acho que... Não, desculpa, perdão, então, é que ela levantou a mão, achei que ela queria dar alguma orientação. Olha, o recado para os colegas. Gostaria de dizer que todos eles tiveram uma participação muito especial na minha vida. A Luciane, a Reichert, é uma pessoa muito querida e ela sempre foi um ser humano muito especial, um coração muito bonito, muito bondosa. Eu aprendi tanto com ela, com a família, com os pais. São pessoas muito queridas. A Elaine e a Evelise também, meninas muito humildes, sinceras, de famílias maravilhosas também, batalhadoras. Então, todos esses colegas, com a sua história, eles deixaram um pouquinho deles na nossa também. Isso foi tão significativo. E os professores, a gente já falou tanto deles aqui, todos eles também participaram dessa construção, dessa formação nossa como cidadãos, que eu acredito que seja o mais importante. Hoje, a gente percebe muito os jovens, eles viverem do momento, aquilo que está na mídia, o que está acontecendo agora, não tem aquela opinião crítica sobre a realidade, a sua própria opinião. E para mim, o que eu aprendi aqui dentro dessa escola foi isso.
a formação como cidadã com um olhar crítico. O que eu penso? Como eu vejo isso? Qual a opinião que eu tenho? Eu sempre fui muito tímida, eu nunca fui de conversar muito, né, de ter muitas amizades, de ser de grupos grandes, mas eu sempre tive a minha própria opinião sobre cada situação, sobre cada coisa que acontecia ali. Eu acho que é isso que a gente precisa pregar. Que esses jovens eles possam ter o entendimento de quem eles são no mundo e qual a contribuição que eles vão deixar para a sociedade. Então, esse momento aqui dentro da escola, para mim, foi muito importante nesse sentido. A palavra mesmo, de fato, que define tanto os alunos como os professores é gratidão. Eu sou muito grata por cada um deles que passou na minha vida, por cada ensinamento que mesmo de forma, talvez, sem que eles percebessem, né? De forma indireta. De forma indireta, eles contribuíram de alguma forma, né? A nossa formação, é isso que a gente vem dizendo, né? Eu entrei aqui uma menina com 11 anos, de 10 para 11 anos, na quinta série, e eu só saí em 2001, né? Já com 17 anos, aí eu já tinha casado, né? Porque eu casei em dezembro, e naquela época teve uma greve bem longa, então em janeiro a gente teve que voltar aqui para concluir, embora já tivesse, já estava aprovada e tal, mas assim, foi muito gratificante, foi muito interessante, porque de forma indireta eu acredito que cada ser humano contribui para a evolução do outro, né? Os professores, cada um do seu jeito, uns de forma mais ríspida, outros de forma mais amável, só que todos contribuíram. Então, assim, foi muito importante, eu sou muito feliz de ter estudado aqui. Eu recomendo a escola, né? Porque eu vou colocar o filho no Piscinati. Eu falo, coloca mesmo, aquela escola é maravilhosa. Porque, assim, eu tenho as minhas memórias, né? Passou-se o tempo, mas eu sou muito feliz. Eu coloquei a minha filha para estudar aqui, né? A Ana Letícia estudou aqui, fez parte do Grêmio também. Marli conheceu, né? Não sei se vocês conheceram. Mas, assim, é gratificante. Eu sou extremamente apaixonada por isso. Quando ela estava estudando aqui, eu fiz parte do Conselho dos Pais, eu era uma das representantes. Então, assim, eu sempre tentei estar por perto. Então, cada vez que eu abro aquele portão, é uma emoção que toma conta e eu digo, nossa, que demais. Isso aqui, gente, é como se fosse uma extensão da minha casa, né? Assim, eu amo esse tempo que eu passei aqui. Tanto que a Leite fala que memória, porque eu tenho, assim, se for para eu contar todas as memórias, gente, vai um dia inteiro. Ela tem muita história. É muito bom. E para os jovens, né, para essa geração que está chegando, eu falo, tentem, né? Eu falo assim que a tecnologia é muito importante, sim. Só que a gente percebe que tem afastado as amizades. Então você se conecta com quem está longe, mas está distante de quem está perto. Então, o importante, eu falo assim, é importante sim a tecnologia, mas cultivem a amizade, porque a gente não pode ser sozinho, a gente precisa do outro, a gente precisa se doar para o outro, né? Saber como que ele está, esse cuidado, de fato, o ser humano, né? Na essência, isso é muito bacana, e a gente percebe que essa nova geração, elas têm se perdido. A amizade de hoje não é a de ontem. Hoje é hoje, é o momento, né? E às vezes vocês não vão ter essas memórias que nós temos. E é triste, é vazio isso. Será que vocês terão essas mesmas histórias para contar daqui a 20 anos? Aqui na rádio da escola, 30. Os filhos de vocês terão essas memórias. De que forma os professores estão marcando? Porque, gente, os professores, quando eles vêm com o objetivo de ensinar. Eles não vêm para cá para passar tempo, né? Eles vêm para agregar, né? Para vocês aprenderem alguma coisa, transformar. Essa é a palavra, transformação. E às vezes vocês estão, quando eu digo vocês, não estou, né? Eu digo assim, às vezes não conseguem compreender a importância disso na vida, dessa formação, dessa transformação que é por meio do ensino, que é por meio da educação. Você tem algum conselho para os jovens atuais? Dediquem-se.
Acho que dedicação é a palavra. Dedique-se a qualquer coisa que vocês forem fazer. É a rádio, se dedica, estuda, pesquisa. Uma universidade que você tem o desejo, procura saber sobre ela. Se dedica a tudo que você for fazer. Acho que dedicação é a palavra. Eu penso sempre assim, né? Que o aprender não poderia ser visto como uma obrigação. Ah, eu vou na escola porque eu sou obrigada. Mas como uma oportunidade de transformar o seu futuro, sabe? Tenha isso como uma oportunidade, né? Porque quando é obrigação é pesado. Mas se você olhar olhar, né, com mudar a forma de olhar. Eu não quero uma obrigação. Eu vou ver isso como uma oportunidade de transformar a minha vida e a de quem me cerca. Eu penso que faz toda uma diferença. E tem alegria naquilo que você faz. Eu sempre falo isso pro meu filho. Às vezes ele vai pro treino de futebol e ele volta muito bravo porque ele errou isso, porque ele errou aquilo. E eu falo pra ele, você tem que ir lá para se divertir. Tudo que você faz, você precisa fazer com carinho, com alegria. Então, esse se doar e fazer com amor, com carinho e sair feliz daquilo ali, daquele momento. Tirar o que for melhor. Eu acredito que isso também seja muito importante. E quando ele percebe que errou, já é um crescimento também, né? Você Opa, aprendeu. aprendi. Só erra quem faz. Eu sempre digo pra ele, quem não faz nunca vai errar, mas também nunca vai aprender. Lá no passado também alguém falou, e eu acho que essa frase todo mundo sabe, qual é mais pesado? O cabo da enxada ou segurar uma caneta? Né? Isso foi muito importante quando eu ouvi, porque eu falo bastante, já deu para perceber, né? Mas eu ouço muito, gente. Então, às vezes na hora eu não, sabe? Só aquele, nossa, sabe? Depois você vai refletir, né? E realmente, qual é mais pesado? Porque se hoje você não estudar, se você não se dedicar, o que é que vai sobrar? Né? O cabo da enxada. Mas que fique claro, não é desmerecendo as funções, porque todas elas são importantes. Mas é no sentido de que é mais sofrido, é mais pesado. E a remuneração é menor. Então, fisicamente, você se desgasta muito mais e financeiramente recebe bem menos. Então, sabe? E deixa de realizar, né? Eu deixo de fazer um curso que eu tinha vontade de fazer, eu deixo de fazer uma viagem, eu deixo de presentear o meu filho com algo que ele desejava muito. Então, são coisas que deixam de acontecer na nossa vida em virtude de uma outra escolha que a gente fez lá atrás. É porque essas escolhas, elas têm consequências, tem peso, né? Tem peso. Tem. Todas elas têm, o peso positivo e o negativo. Verdade. E vocês conseguem definir o Piscinati em uma palavra? É difícil, mas... Nossa. Em uma palavra. Que difícil, Lecilda. Eu tô pensando. Tem alguma dica de alguma... Tem desses 40 anos de vida. Olha, apaixonante. Já deu pra perceber que eu sou apaixonada por isso aqui, né? Eu, de fato, gente, eu sou apaixonada por essa escola, por tudo que eu vivi, por todos os professores que passaram pela minha vida. Então, assim, cada vez que eu entro nesse portão, que já foram várias vezes que eu retornei, eu sou completamente apaixonada. Eu definiria através da palavra companheirismo. Eu sempre encontrei muito companheirismo aqui dentro da escola, seja através dos professores, dos diretores que passaram por aqui, coordenadores, que foram tantos, os colegas. A gente sempre encontrava aqui uma palavra de apoio, uma palavra amiga, um abraço. Então, acho que companheirismo definiria esses anos que eu vivi aqui dentro da escola, definiria a escola para mim. E olha que ainda assim, né, a gente falando, ficaram muitos nomes de muitos professores ainda sem ser citados. Silviane, não esqueci de você, tá? São vários momentos muito bons, muitos colegas. Muitas memórias. Né? Muitas memórias, de verdade, memórias boas. Pois é, agradecemos demais a presença de vocês. É um prazer. Pelos ensinamentos. Eu quero também, né, eu digo assim, agradecer, foi um privilégio fazer parte desse momento. Gente, eu não sou uma pessoa ansiosa,
Mas eu comecei eu me peguei pensando, o que elas vão me perguntar? Meu Deus, será que... Né, porque você começa a se questionar, será que eu vou conseguir responder? Será que é isso que elas esperam? Porque eu falo que é um peso. Estar aqui dividindo esse momento com vocês, fazer parte desse momento de 40 anos, gente, eu precisava estar aqui. Quando a Marli comentou desse projeto, lá no início, quando acho que ainda estava em formação, eu disse, gente, eu já me apaixonei por essa Marli, não sei quem é, mas essa ideia, assim, eu nunca tinha visto em nenhum lugar. E eu disse, isso é maravilhoso. E sim, por várias vezes a gente precisou desmarcar, houve muitos desencontros, né? Aí depois a Marli disse, você vai gravar com a Leidiane. Eu disse, gente, pronto, ficou perfeito. Porque Leide é uma pessoa que eu admiro bastante. E eu disse, Marli, vai ser bacana. Eu já gostei disso. Então, assim, eu quero agradecer vocês pelo tempo, pelo cuidado. Dizer para vocês que esse trabalho é maravilhoso, né? Assim, é gratificante realmente. E pensa, vai ficar na memória, mais uma memória, né, gente, para contar mais um registro. Obrigada. Eu fiquei muito feliz de estar aqui. Eu também só tenho a agradecer pelo convite. A professora Marli eu já conhecia, foi minha professora na universidade, uma pessoa maravilhosa. Agradeço as meninas também. Vocês são muito inteligentes. Parabéns, parabéns pelo projeto, pelo trabalho. E é gratificante poder fazer parte desse momento tão especial da escola, porque a escola fez parte de tantos momentos especiais nas nossas vidas. Então, é a nossa contribuição para o nosso colégio, que é tão especial. E é muito bacana poder contar um pouquinho da nossa história, da nossa evolução enquanto profissionais, enquanto seres humanos, e que, de alguma forma, o que nós falamos aqui hoje possa tocar o coração de quem está nos assistindo, quem não nos conhece, ou quem nos conhece também e que foi lembrado, que foi citado, que, de alguma forma, essas pessoas sejam tocadas também. Muito obrigada. 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 Para finalizar, vamos fazer um brinde. A presença de vocês e a escola, né? Obrigada, viva o Piscinati! Viva! É isso. Tchau.